pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo da série sobre Power BI e Project Online. Hoje nós vamos aprender como criar um relatório que possa consolidar informações dos nossos cronogramas. Então nós vamos olhar aqui mais para a parte de tarefas. Em todos os vídeos anteriores que a gente tem feito aqui sobre Power BI e Project Online, o nosso foco foi mais a parte de projeto, né? Mais a parte de portfólio. Então a gente viu como fazer consolidação do portfólio, a gente viu como fazer consolidação da performance do portfólio, a gente viu também como era possível criar um conjunto de indicadores, enfim. Mas todo o nosso foco dos vídeos anteriores estava voltado a olhar para o portfólio de projetos. Hoje a gente vai olhar um pouco mais um nível abaixo, então a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode trabalhar e como a gente pode consolidar informações das tarefas. É importante que a gente consolide informações das tarefas em um relatório, porque quando nós precisamos fazer o que nós chamamos de drill down, né, quando eu preciso sair do nível de projeto e ir para o nível de cronograma, eu preciso estudar esses cronogramas, eu preciso estudar essas tarefas, esse vai ser o objetivo desse vídeo. Então a gente pode ver aqui que eu tenho uma possibilidade de filtro aqui do lado esquerdo, né, por departamento, por gerente, por projeto, e eu tenho algumas informações das tarefas. Então eu tenho aqui o número de tarefas regulares, número de tarefas críticas, o número de tarefas que possuem desvio, aqui a gente está falando de prazo, o número de milestones ativos, né? Eu tenho o milestones a finalizar por mês, progresso da tarefa, eu tenho também o total de tarefas com desvio por projeto, então quais são os projetos que possuem o maior número de tarefas com desvio, né? Quais são os gerentes de projeto que possuem projetos com o maior número de tarefas com desvio. Então é interessante porque você pode analisar aqui por projeto ou por gerente. Imagina que você queira analisar como é que está o desempenho do Isaías. Então, se eu clicar aqui no Isaías, ele vai me mostrar quais são os milestones a finalizar por mês, o número de tarefas, né, que ele tem aqui no cabeçalho e todas as informações referentes aos projetos aos quais o Isaías é o gerente. Eu posso inclusive descer um nível e navegar por um projeto especificamente, né? Então isso aqui é bem legal. Da mesma maneira que eu posso vir aqui e selecionar uma outra pessoa. Então vamos selecionar, por exemplo, a Lídia. Eu posso selecionar a Lídia, eu tenho aqui uma ideia da performance da Lídia, e aí eu vou ter condições também de selecionar aqui um determinado projeto que a Lídia esteja gerenciando. Então, a ideia geral do relatório vai ser possibilitar essa análise, possibilitar que a gente visualize essas informações. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, só para não ficar um vídeo muito extenso. Então, na primeira parte desse vídeo, eu vou falar sobre quais são as tabelas que a gente vai precisar conectar e como estabelecer o relacionamento entre elas, e também vamos falar um pouquinho sobre como criar os campos personalizados, as colunas personalizadas que nós precisamos para esse relatório. Aí a gente fecha essa primeira parte com toda a estrutura do relatório. E aí na segunda parte a gente vai falar sobre a montagem do relatório propriamente dito, os visuais que a gente vai utilizar e os filtros que a gente vai aplicar para construir o relatório. Vamos lá então? Bem, pessoal, então para que a gente possa começar a construir nosso relatório, a primeira coisa vai ser conectar na nossa fonte de dados e determinar quais são os campos de cada uma das tabelas que serão necessários para a construção do relatório. Então vamos lá, vamos clicar aqui em obter dados, eu vou obter dados aqui do feed OData, aqui está minha fonte, né? Aqui está o meu ambiente do Project Online, onde meus dados estão armazenados. E dentro das tabelas disponíveis aqui, eu vou considerar ou eu vou buscar informações de três tabelas diferentes, tá? Então, vou buscar informações da tabela de tarefas, porque é a tabela onde a gente tem todas as informações mais relevantes para o nosso relatório. Eu vou pegar informações da tabela Task Baselines, ou seja, linha de base da tarefa, porque quando a gente for criar campos que precisem analisar informações de desvio, por exemplo, né? Qual que é o percentual de desvio? Eu preciso comparar o que está planejado na linha de base com o que eu tenho na tarefa. Então, eu preciso pegar a informação dessa tabela também e eu vou usar a tabela projetos, porque a tabela projetos vai ser importante para que a gente possa definir quais são eu posso estabelecer filtros, né? Por exemplo, quem é o gerente do projeto, qual é o departamento que o projeto pertence, que tipo de projeto é esse, enfim. Então eu preciso dessas informações aqui. Vou dar um load, ele vai buscar todas as informações aqui para a gente.
E aí, depois que as informações estiverem carregadas, a gente vai ter aqui os campos de das três tabelas, né? Da tabela de projetos, da tabela de linha de base e da tabela de tarefas. O que a gente vai precisar fazer é organizar melhor essas informações, porque como eu só cliquei em load ali, em carregar, ele trouxe todas as informações de todas as tabelas. E não é isso que a gente precisa, a gente pode reduzir essa consulta aqui para ficar mais leve o nosso relatório, para que ele possa ficar também mais dinâmico. Então eu vou clicar aqui em editar consultas, e a gente vai determinar quais são os campos que nós precisamos trazer de cada uma das tabelas. Então, da tabela de tarefas, eu vou clicar aqui na parte superior e vou escolher colunas, né? E aí eu vou determinar aqui quais são os campos que eu vou precisar. Então eu preciso do Project ID e do Task ID. O Project ID porque eu vou estabelecer um relacionamento entre a tabela de projetos e a tabela de tarefas. E o Task ID porque eu vou estabelecer um relacionamento entre a tabela de tarefas e a tabela tarefas linha de base. Tá? Então a gente precisa disso daqui. E aí tem mais alguns outros campos que a gente precisa usar aqui dentro nessa relação. Tá? Então eu vou pegar aqui o Finish Variance, Finish Date, vou pegar aqui o Task Index, vou pegar o Task is Active, o Task is Critical. Essas informações aqui, até para você saber, se você não conhece muito bem a estrutura do Project Online, quando ele fala Task is Critical, então ele tá fazendo, é um flag, né? É um campo sim ou não. Então, a tarefa é crítica, sim ou não? Essas informações elas ficam armazenadas no banco de dados. E aí, quando a gente vai criar, por exemplo, um relatório de tarefas críticas, é esse campo que a gente utiliza para determinar os filtros. Então, eu preciso buscar alguns desses campos. Task is active, ou seja, a tarefa é ativa. Task is critical, ou seja, a tarefa é crítica. Task is milestone, ou seja, a tarefa é um marco. Tarefa é resumo do projeto. Tarefa é resumo. Então, são alguns dos campos que a gente precisa buscar lá. Tá? Vou pegar aqui também o nome da tarefa. E vou pegar aqui, acho que mais um campo importante para mim, que é o Task Percent Completed, que é o percentual concluído da tarefa. Tá? Eu tenho aqui o Task Start Date também, Task Work Variance e o Task Cost Variance, que eu quase pulei aqui. É isso aí. Lembrando que essas informações elas vão estar disponíveis, né? Como eu havia comentado, aqui na descrição do vídeo vocês vão ter todas as informações de quais são os campos que a gente vai usar de cada uma das tabelas. Bom, feito isso, vou para a tarefa de Task Baselines, vou fazer a mesma coisa, vou escolher as colunas e vou especificar quais são as informações que eu preciso. Então, aqui eu não preciso do Project ID, porque eu não vou ter uma relação direta do Task Baseline com o Project. O relacionamento que eu vou estabelecer vai ser tarefas, a tabela tarefas com a tabela tarefas baseline. Vou pegar aqui o número da linha de base e vou pegar algumas informações: baseline cost, baseline duration, baseline work, baseline finish date. E eu acho que é isso. Não preciso de mais do que isso, não. Vou clicar em OK. A informação já vai estar aqui disponível para mim. E aí uma coisa que a gente vai lembrar é que a gente vai remover aqui da tarefa Task Baseline as linhas de base, baseline number. Se eu tiver aqui outra linha de base, por exemplo, 1, 2, 3, eu vou deixar de fora. Eu só vou trazer a linha de base 0, eu vou estabelecer um filtro para forçar a visualização apenas da linha de base 0, porque a linha de base 0 é a linha de base de controle, ou seja, é aquela que a gente usa para de fato filtrar os dados. Eu não vou utilizar nenhuma outra linha de base aqui, justamente porque as linhas de base 1, 2, 3, 4, 5 são só histórico, mas aquelas que a gente vai usar de fato para controlar o projeto, a linha de base de controle e a linha de base 0. Então eu preciso filtrar aqui que o Task Baselines force a visualização e a inclusão apenas da linha de base 0. E eu vou aqui para a tabela de projetos, para a gente finalizar os nossos filtros. O que eu vou precisar aqui da tabela de projetos é o Project ID. Vou pegar o Enterprise Project Type Name, que é o nome do tipo de projeto da empresa. Vou pegar aqui o Project Name, que é o nome do projeto. O Project Owner Name, que é o nome do gerente do projeto. Vou usar também o Project Type e o Project Departments. Esses são os campos que a gente vai precisar. Quando eu estabelecer essa relação de campos aqui,
Vamos lembrar sempre que existe um projeto dentro do contexto do Project Online, que é o Timesheet Administrative Work Items, que é o Project Type 7. O Project Type 7, né, o Timesheet Administrative Work Items, é um projeto fantasma que o Project Online considera apenas para que as informações que são submetidas via quadro de horários, né, via timesheet dos usuários, seja armazenada. Então, a função desse Timesheet Administrative Work Items aqui é justamente armazenar informações que são submetidas através das timesheets, mas ele não é, de fato um projeto verdadeiro no Project Online. Então, o que eu vou fazer é remover o Project Type número 7, porque ele não é um projeto que faz parte do meu portfólio. Então, eu vou remover essa informação aqui. Feito isso, a gente já tem todos os dados que a gente precisa das 3 tabelas. Lembrando mais uma vez que eles vão estar aqui disponíveis na descrição, então você não precisa anotar quais são os campos de cada uma das tabelas que a gente está utilizando nesse relatório. Vou dar um close and apply aqui para ele carregar os dados, para que ele possa trazer as informações atualizadas aí para a gente. Daí, uma vez que nós temos aqui todas as informações de cada uma das tabelas, né? O que a gente vai fazer agora é ir aqui para a parte de dados, para que a gente possa criar as nossas colunas customizadas, né? Então, nós precisamos criar algumas colunas customizadas aqui no contexto do Power BI, justamente para que a gente possa ter condições de fazer todas as nossas análises. Então, todas as colunas que a gente vai criar, elas vão fazer parte aqui da tabela de tarefas. Mas uma coisa que a gente precisa garantir é que todos os relacionamentos estão ativos. Então, eu vou clicar aqui primeiro em Manage Relationships, para garantir que todos os relacionamentos estão ativos. Atualmente, eu tenho um relacionamento ativo da tabela de tarefa com a tabela de projetos. Esse relacionamento está estabelecido através do campo Project ID. O que a gente precisa fazer é ativar o relacionamento entre a tabela de baseline com a task baselines, né, baselines das tarefas, com a tabela de tarefas, porque existem algumas informações da tabela task baselines que farão parte, que serão enviadas para a tabela de tarefas, tá? Então eu preciso ativar esse relacionamento aqui. E uma vez que o relacionamento está ativo, basta que a gente comece a criar as nossas colunas customizadas. Então, eu vou clicar aqui em Modeling e vou clicar em Nova Coluna. A primeira coluna que eu vou criar vai ser a coluna de quantidade, né? Então, aqui é uma informação mais simples. O que a gente vai fazer é criar uma coluna chamada quantidade. E qual que é o objetivo dessa coluna? Ela vai determinar que cada linha da nossa tabela, né, ela representa uma tarefa. E aí, se a gente precisar fazer uma contagem, se a gente precisar fazer uma soma, qualquer coisa assim, do número de tarefas em algum momento, todas as informações que a gente vai precisar, elas fazem parte aqui dessa coluna quantidade. Então, essa coluna quantidade vai ter essa função aí dentro do nosso Power BI, tá bom? As outras colunas que a gente vai precisar criar, eu vou trazer aqui para a gente. Tem uma colinha aqui que eu deixei, tá? Então, ele estava aqui numa outra janela. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês, porque todas essas colunas, todas essas colunas customizadas, elas vão estar disponíveis para vocês aqui para download. Vai ser mais fácil vocês buscarem na descrição. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas, só para vocês poderem entender. Então, eu tenho aqui o Task Baseline Duration. A gente vai criar uma coluna chamada Task Baseline Duration, que usa a função Related. Eu havia comentado aqui nos vídeos anteriores da série que a função Related, o que ela faz, qual que é o objetivo dela? Ela vai buscar informações de uma outra tabela que está relacionada, que possui um relacionamento com a tabela atual. Então, dentro da tabela tarefas, eu vou buscar uma coluna, que é a tarefa Task Baseline, que é a coluna Task Baseline Duration. Eu vou buscar essa informação, que é oriunda da tabela chamada Task Baselines, e eu consigo buscar essa informação através da função Related. Por que da função Related? Porque quando você vai buscar essa informação da função Related, né, da função relacionada, você consegue estabelecer, puxar essas informações de lá, de uma outra
tabela, uma vez que existe um relacionamento entre elas. Então, só para a gente poder fazer esse teste aqui, eu vou criar uma nova coluna e vou só substituir esse resultado aqui pela função related. Então, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo direto, tá? Se vocês observarem aqui, a gente vai ver que o nome da minha coluna vai ser task baseline duration e a função que vai buscar ela é a função related. Vou buscar essa informação da tabela task baselines e a coluna da tabela task baselines que eu quero buscar é o task baseline duration. Quando eu fizer isso, o Power BI vai calcular aqui para mim a informação. E se eu analisar aqui do lado direito, eu tenho algumas informações aqui, qual que é a duração da linha de base planejada para cada uma das tarefas. Tem algumas que estão em branco, porque não tem linha de base, e tem outras que estão aqui. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é buscar cada uma dessas colunas aqui, o task baseline finish, ou seja, qual que é o término da linha de base, qual que é o início da linha de base. A gente vai criar uma coluna chamada possui desvio para analisar se as nossas tarefas possuem desvio ou não. Eu vou criar uma coluna chamada mês de término, que é basicamente um agrupador, né? Então, a função dessa coluna mês término vai ser agrupar o término das tarefas em meses. Então, eu quero saber qual é o mês que cada uma das tarefas termina. Eu vou criar uma coluna chamada milestone status, né, para saber se o milestone está concluído ou está em aberto. E eu vou criar também uma coluna chamada desvio de prazo. Tá? Então, para a gente não estender aqui, sem necessidade, eu vou deixar todas essas informações aqui na descrição. Você estabeleça aí as conexões, crie as colunas personalizadas e aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre a criação do relatório propriamente dito, né? Aqui a gente está trabalhando mais na parte organizacional e estrutural do relatório. Uma vez que a gente tiver terminado isso, aí a gente vai criar os nossos visuais propriamente dito, a gente vai criar o nosso relatório propriamente dito, ok? Então, finaliza aí essa lição de casa, termina esse trabalho que precisa ser feito e vamos lá para o próximo vídeo para poder acompanhar a construção do relatório. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo, até mais.